aquela aula especial, lembra do projeto especial? Lembra da aula anterior? A gente estava falando da classificação de relevo. Recapitulando, a gente pegou 3 principais autores: Titio Haroldo, quem é outro? Azim Absaber, terceiro Jurandir Rossi. Lembra que o Jurandir, ele fez algo diferente? Pô, eu lembro, né? Você falou que ia fazer uma aula especial aí. A aula bônus tá aí, ó. Só no top militar que dá isso, amigão. Dentro disso, o Johnny fez uma classificação. Dentro da levantamento das últimas provas, amigão, caiu 2 questões com uma palavra-chave, no qual o autor, o último é quem? Na década de 80 ali, Jurandir, ele vai usar a ideia de imagem aérea. Lembra da aula anterior que a gente estava falando? Ainda há pouco, eu sei que você não vai esquecer do famoso projeto Radan. Projeto Radan, cara, que seria isso, Johnny? Tem um avião aí, eu não estou entendendo nada. Calma, especial, eu vou te explicar. Dentro do projeto Radan, ele significa radar na Amazônia. Esse projeto ele foi desenvolvido durante o governo militar nos anos 70 e 80. Era uma ideia de você fazer um mapeamento do relevo, das riquezas que o Brasil poderia possuir. O projeto Radan, ele foi um projeto de um sucesso tão grande que depois ele se expandiu para o restante da Amazônia Legal, onde você vai poder ter a questão da exploração de uma forma controlada e sustentável. A gente sabe que isso não acontece, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, dentro desse projeto Radan, foi construído durante um projeto de mapeamento aéreo da região da Amazônia, onde usava aviões, perfeito, onde eu tinha equipamento de fotografia especiais, onde ela conseguia fazer um mapa de geoprocessamento maravilhoso. Beleza? A ideia é ele conseguia fazer vários mapas cartográficos, que foi muito depois utilizado para a exploração elétrica de riqueza. Então eles usavam os aviões domésticos que estavam em processo de estado ao outro e grampeavam, grampeavam não a palavra, né? Eles embutiam a máquina debaixo do avião, que o avião passando pelo percurso que ele tinha que fazer, tirava. E aí você está vendo a antiga VASP, né? Aí tu vai falar, o que um avião da VASP tem a ver? A VASP antigamente era uma empresa de aviação estatal. Então, se é um projeto do governo, eu vou usar uma empresa do governo. O projeto deu tão certo que depois de Radan virou Radan Brasil, mapeando todo o território. E o mais interessante, eu achei essa imagem aí. Eu tenho a imagem do território brasileiro, onde eles são fragmentados em lotes. E aí você pode até mesmo fazer um estudo dos biomas. É um assunto que a gente vai estudar, que é a questão da diversidade dos biomas, das riquezas. Então isso aqui está tudo loteado em latitude e longitude, em assunto de cartografia, onde eu vou poder fazer um loteamento de onde estão as maiores riquezas do Brasil. Então esse projeto foi de super importância, que foi um projeto inovador no Brasil, que depois foi expandindo para os estados, chegando no território brasileiro inteiro. E lembrando que esse material extra, vou lembrar aqui uma questão desafio da aula anterior. Acho que eu te esqueci? Claro que não, miserável. Vem comigo aqui. Década de 80, olha aí, ó, década de 80, o professor Jurandir Rossi, olha aí, aquele cara que a gente trabalhou com base no projeto, a base do projeto Radan Brasil, perfeito, realizou novas classificações do relevo brasileiro, baseado em 3 pilares. Ele vai fazer a classificação em morfoestrutura, morfoescultura e morfoclimática. Pega essa palavra-chave aqui. Morfoclimática é o que já caiu uma vez na tua prova. O que seria a questão de morfoclimática? O Jurandir, ele vai fazer a classificação também da ideia do tempo cronológico da vida, né? O tempo que vai passando há milhares de anos. Então ele vai estudar aquela unidade de relevo, ele vai estudar com o passar do tempo, quanto essa região se desgastou. Por isso que ele vai falar climática. Ele vai analisar se aquela região ali, com o passar do tempo, quanto houve de desgaste, para saber se foi erosivo ou de sedimentação, perfeito? E aí ele vai aqui, ó, o Brasil foi dividido em 28 unidades. Eu tinha visto em 7, depois em 10, agora chega em 28 unidades. E aí ele quer saber se enquadra em 3 tipos. Quais são os 3 tipos de relevo classificado por Jurandir Rossi? Vamos ver. A, planalto, planície e depressões. Pode ser essa? Pô, pode ser, né?
Serras e montanhas, pô, vou dar um adendo aqui, ó. Montanhas, apareceu montanha, não marca. Sabe por quê? O Brasil, ele não tem unidade de montanha, porque a montanha é uma estrutura geológica que vem do dobramento moderno. O dobramento moderno se formou há milhões de anos, em torno dos 300, 400 milhões. E aí tu fala, pô, isso aí é moderno? Lembrando o tempo de vida da Terra. 4,6 bilhões de anos. Então, dentro dessa unidade de montanha, o Brasil não tem unidade de montanha. Temos questão de picos, escarpa, serra, mas montanha, ela tem uma classificação de uma altitude muito elevada. A montanha, ou a gente pode associar, seria a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia, que são consideradas grandes montanhas, ou montanhas também ao norte ali dos Estados Unidos, perfeito? Escudo cristalino não seria uma unidade de relevo, seria uma estrutura geológica que a gente viu na nossa primeira aula. Planalto planície poderia ser. Cráton é de o que? Uma estrutura geológica. Olha a palavra que apareceu de novo. Ô miserável, tio sabe, tio te aprovar. Depressões, bacias oceânicas. Em algum momento eu falei bacias oceânicas contigo, então não vai marcar isso, né? Bacia sedimental eu falei. Cráton, estrutura, cordilheira, também não temos. Então, pô, qual que seria a melhor aqui, ó? Alternativa alfa. Sabe o que significa alfa? Aprovação, que é você, filho. Tu tá sendo aprovado. Beleza, pessoal? Então aqui a gente fecha essa aulinha extra para vocês. Não esqueçam de papirar, dar uma revisada nesse material. Perfeito? E aí a gente fica para a próxima aula. Tranquilo? Abraço!